Você já reparou como duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagirem de forma totalmente diferente? Enquanto uma se afunda na lama do desespero, a outra parece encontrar uma força invisível para se reerguer. Muitos atribuem isso à sorte, alguns à força de vontade e outros à genética. Porém, a neurociência já provou que superação não é sorte. É biologia, química e mais do que isso. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. Neste vídeo você entenderá o que acontece no nosso cérebro quando o mundo está desabando à nossa volta e como reprogramar a sua mente para que você possa vencer. E aí, bora embarcar nessa nave! Bom, para começar, vamos entender o que é resiliência mental. A palavra resiliência vem da física e se refere à capacidade de um objeto de sofrer impacto e retornar ao seu estado original sem se quebrar ou se deformar. Na neurociência, a ideia é mais ou menos a mesma. Entretanto, tem uma pequena diferença que é crucial. Nós não voltamos a ser como éramos antes após passar por um grande estresse ou adversidade. Nós nos tornamos mais fortes. É o que Nassim Taleb chamou de antifragilidade. Ou seja, a resiliência mental é nada mais e nada menos do que a capacidade do nosso cérebro de se adaptar às adversidades e nos tornar mais fortes a cada obstáculo que vencemos. O problema é que o nosso cérebro foi programado para evitar grandes riscos e ele não sabe diferenciar os riscos de um leão faminto com o desafio de ter que falar em público ou o término de um relacionamento, por exemplo. Para ele, tudo isso representa o mesmo tipo de ameaça. Mas, se a resposta biológica é a mesma para todos em todas essas situações, por que será que alguns conseguem se recuperar rapidamente enquanto outros se afundam? A resposta está na estrutura física do nosso cérebro. Tem 3 partes do cérebro humano que influenciam diretamente no nível de resiliência. A primeira é a amígdala. A amígdala é a parte mais ancestral do cérebro e ela é responsável pela resposta ao medo, às ameaças e também pelos alarmes de estresse. A segunda parte é o córtex pré-frontal, o CEO do cérebro. Ele fica logo atrás da nossa testa e é a parte mais racional do cérebro, que é responsável por controlar alguns pensamentos, algumas emoções e principalmente pela tomada de decisões racionais. A terceira parte é o hipocampo cerebral, onde ficam armazenadas as nossas memórias. Essa parte também é responsável por dar contexto às coisas e por regular as atividades da amígdala. Algumas pesquisas apontam que em pessoas resilientes há uma interação muito maior entre essas 3 partes do cérebro, porque quando o cérebro resiliente detecta uma possível ameaça, a amígdala dispara um alarme de estresse, descarregando uma grande quantidade de adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Mas imediatamente o córtex pré-frontal assume o comando e diz para ela: calma aí, que é um engano ou apenas um probleminha que podemos resolver. E o hipocampo entra em ação para frear a hiperatividade da amígdala e buscar neutralizar os efeitos da adrenalina e do cortisol no organismo. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, pois isso fortalece demais a entrega do vídeo. Além dessas 3 partes do cérebro que citei, nós também temos um escudo mental contra o estresse, que é um neurotransmissor chamado neuropeptídeo PY de NPY. Estudos realizados com tropas de elite do exército mostraram que soldados resilientes possuem um nível muito mais elevado de NPY. Porém, fique tranquilo que mesmo se você não tiver um córtex pré-frontal bem desenvolvido
em um nível alto de NPY, ainda assim você pode desenvolver a resiliência mental. Porque, graças a Deus, o nosso cérebro é um músculo e, assim como os demais músculos do nosso corpo, ele pode ser exercitado. E é também mais ou menos como uma massinha de modelar, porque graças à neuroplasticidade, ele pode se modificar, até mesmo fisicamente, de acordo com as experiências que vivemos ou que nos visualizamos vivendo. Tendo em vista que o nosso cérebro não sabe diferenciar direito o que é real do que é imaginário. E aproveitando já aí um ganchinho na questão da neuroplasticidade, existe uma proteína poderosíssima chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, mais conhecido como BDNF, que contribui demais para a neuroplasticidade. E a produção dessa proteína pode ser estimulada através de uma boa alimentação, um bom sono e a prática regular de atividade física. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando especificamente sobre os alimentos que estimulam a produção de BDNF. Agora, vamos a 4 dicas bem simples que você pode aplicar no seu dia a dia para estimular a resiliência mental. Dica número 1. Experimente pequenas doses diárias de estresse. O estresse controlado e em pequena quantidade é benéfico e estimula demais a resiliência mental. Por isso, te aconselho a se propor a enfrentar pequenos desafios todos os dias. Mini desafios que façam você dar pelo menos um passo para fora da sua zona de conforto. Dica número 2. Pratique o reenquadramento cognitivo. Toda vez que você se deparar com uma situação indesejada, ao invés de abrir a boca e disparar a reclamar como quase todo mundo faz, respire fundo e procure mudar a sua perspectiva. Ou seja, ao invés de se perguntar por que isso está acontecendo comigo ou por que logo comigo, se pergunte o que eu posso aprender com isso. Essa simples mudança de questionamento certamente mudará a sua perspectiva e já irá impactar pra caramba na sua forma de interpretar e lidar com os acontecimentos. Se você está gostando mesmo do vídeo, aproveite para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações, porque o embarque dessa nave é o lugar de quem deseja atingir o próximo nível do sucesso, e eu tenho certeza que você deseja. Dica número 3. Foque mais naquilo que você pode controlar. É claro que existem algumas coisas que fogem completamente do nosso controle, que nós não conseguimos deixar de nos preocuparmos totalmente. Por exemplo, a gente não consegue deixar de se preocupar com o bem-estar dos nossos familiares, dos nossos amigos, enfim, daqueles que amamos. No entanto, quanto mais você se preocupar com coisas que você não pode controlar, mais você irá se desgastar emocionalmente. Você ficará estressado, ansioso e não conseguirá resolver esses problemas simplesmente porque a solução deles não depende de você. Por isso, o ideal é que você concentre pelo menos cerca de 70% da sua atenção naquilo que você pode controlar, porque isso sim te permitirá viver a vida de uma forma um pouco mais leve e exercer o papel de protagonista que cabe a ti por direito. Por fim, dica número 4. Pratique regularmente algumas técnicas de respiração para regular as suas emoções, aliviando o estresse, a ansiedade. E essas técnicas também ajudam a regular a pressão arterial. Uma técnica de respiração bem interessante que eu recomendo aqui é a respiração quadrada, também conhecida como respiração em quadrados. Ela consiste em você inspirar pelo nariz por cerca de 4 segundos, depois manter os pulmões cheios de ar por 4 segundos, em seguida expirar pela boca por 4 segundos e, por fim, manter os pulmões vazios por 4 segundos. Assim, ó. Viu só? É bem simples, né?
Repita esse exercício umas 3, 4 vezes seguidas, que já irá te proporcionar um alívio bem considerável no que diz respeito ao estresse e à ansiedade. Agora, comente aí o que você achou do vídeo, se você já se considera uma pessoa resiliente ou está disposto a se tornar resiliente. Desde já, muito obrigado pela atenção.